dos Apóstolos. Esse é o livro que os nossos discipulandos agora começaram a ler essa semana. É livro de Atos dos Apóstolos, coisa boa. Já leram alguns livros do Antigo Testamento, poucos, mas leram, e agora estamos em Atos. E eu digo estamos porque cada vez que eu dou uma tarefa eu faço junto, viu, irmão? Tem que fazer junto. Glória a Deus. Atos 16. Vamos ler do versículo 22, leitura curta, até o versículo 26. Atos 16, versículos 22 ao 26. Vamos aguardar os irmãos acharem. Tem gente folheando Bíblia. Ainda bem que eu não pedi para ler Oséias. Ou Sofonias, verdade. Aliás, também estou lendo Oséias, irmão. Oséias está no meu coração. Estou estudando Oséias. Vamos lendo. Atos 16, versículos 22 ao 26. Vocês, por favor, acompanhem aí em casa. Eu vou fazer a leitura só. Diz assim o texto bíblico: E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Amém. O texto que eu quero destacar é este último aí, a expressão, e logo se abriram todas as portas. Essa é a minha oração, irmão. Mal fechou e eu já estou dizendo, abre as portas, Jesus. Que nós possamos novamente estar cultuando juntos, com a igreja de portas abertas, que nós possamos estar retornando a estarmos aqui unidos, congregados, com um só coração, como Israel se reunia na praça para adorar ao Senhor. Então, meus irmãos, que essa seja também a tua oração, este é o meu pedido, que as portas se abram e que as cadeias se abram também, né? Que tem gente encarcerado, tem gente precisando de libertação, e assim, com uma ação só, Deus faz tudo, abre as portas do templo e quebra as cadeias que aprisionam, cadeias espirituais, irmãos. Nós temos orado, nós sabemos de algumas coisas que os irmãos não sabem, então nós oramos e pedindo assim, abre as portas, Senhor, e tira os grilhões. Então, que o Senhor Deus possa falar com vocês e que vocês possam meditar nesta palavra. Pastor Marcos. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, sem mais delongas, vamos à nossa meditação no texto sagrado. Ministraremos a palavra do Senhor em um versículo, aliás, em um texto, mas o Senhor dirigiu meu coração para um versículo, que inclusive foi citado agora pelo irmão Silas orando. Salmo 23, verso 4. Hoje eu não estou de gravata, irmão, porque estou tratando de um cisto aqui no meu pescoço, então eu achei por bem não vir engravatado hoje, para não apertar esse cisto aqui. Salmo 23,
verso 4, diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, pedimos a tua graça, pedimos a sabedoria, a orientação do teu Espírito, a autoridade do teu Espírito, o poder do teu Espírito, Senhor, a iluminação do teu Espírito no nosso coração e no nosso entendimento, para podermos expor a tua palavra nesta noite e, ao mesmo tempo, Senhor, sermos uma boa terra para recepcionarmos a semente da tua palavra. Senhor, eu não conheço os corações, não sei, Senhor, quais são as necessidades dos teus filhos, mas, Senhor, eu lhe peço, fala com a igreja, fala conosco, que possamos sair daqui, Senhor, restaurados, que possamos sair daqui, meu Senhor, fortalecidos, que os teus filhos em casa, Senhor, recebam a tua palavra de bom grado em suas almas e possam com esta palavra, Senhor, caminhar na tua presença. Oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o tema desta noite é andando pelo vale da sombra da morte. A Bíblia Sagrada cita alguns vales. Eu vou citar alguns aqui. A Bíblia nos fala a respeito do vale de Acor. O vale de Acor era o vale da maldição, onde Acã e a sua família morreram apedrejados. Queiram os irmãos acreditar ou não, Deus transformou o vale de Acor, o vale da maldição, em vale de bênção. O texto sagrado nos diz isto. Conhecemos também pelo texto sagrado, irmãos, o vale de Elá, ou o vale do Carvalho, onde Davi matou Golias, onde Golias tombou, quer dizer, é o vale onde situações tombam ante o poder de Deus. O vale de Elá, o vale do Carvalho. A Bíblia nos fala também a respeito do vale de Beraca, ou vale da bênção, por onde passou Josafá e o povo de Judá após aquela grande intervenção de Deus, aquela grande intervenção do Senhor. A palavra de Deus no Salmo 84, verso 5 e verso 6, nos fala sobre o Vale de Baca. O Vale de Baca do Salmo 84. O texto sagrado diz, numa versão mais atual, como são felizes os que em ti encontram força, e os que são peregrinos de coração. Eu gostei dessa expressão, peregrinos de coração. O texto sagrado diz, ao passarem pelo Vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. O Vale de Baca, irmão, é o lugar da impossibilidade humana. Quando nós lemos este salmo, nós captamos este pensamento, esta lição. O Vale de Baca é o lugar da impossibilidade humana, mas da providência de Deus. O Vale de Baca, né? Conta-nos a história que, ao virem as festas de adoração a Deus em Jerusalém, os peregrinos israelitas, lá do extremo norte do território israelita, consideravam este trecho o mais difícil da viagem. Era um território incontornável para algumas famílias. Algumas famílias que vinham do extremo norte de Israel precisavam passar por esta região muito árida, um local incontornável para a maioria deles, até inevitável para a maioria deles, para alguns deles. Mas este vale, chamado Vale de Baca, era também conhecido como Vale das Lamentações, como Vale das Lágrimas,
mas também conhecido como o Vale das Balsameiras. Neste vale nasciam algumas árvores que gotejavam. E ao verem estas árvores gotejando, os israelitas tinham a impressão de que estas árvores estavam chorando, mas enquanto elas gotejavam, irmã Kelly, saía, irmão Silas, o perfume, o bálsamo das folhas destas árvores que choravam, que gotejavam. Então, aqueles peregrinos vindo de Jerusalém, ao passarem pelo vale árido, ao passarem pelo vale de Baca, sentiam aquele frescor, sentiam aquele perfume, e aquilo trazia refrigério para a alma deles. Esse é o sentido do Salmo 84. Ao passar pelo vale de Baca, o israelita tinha este sentimento, o bálsamo, o perfume que aliviava a caminhada. Segundo, a esperança de chegar logo à casa de Deus em Jerusalém para adorar. Então, irmãos, mesmo passando pelo vale árido, mesmo passando pelo vale de Baca, eles sentiam um bálsamo, eles tinham esperança, por isso eles faziam dele uma fonte. Uma fonte do quê? Uma fonte de inspiração, uma fonte de aspiração, porque eles estavam a caminho da casa de Deus. E mesmo passando por um vale árido, eles conseguiam encontrar inspiração naquele frescor daquelas árvores que traziam aquele perfume que os lembrava de que eles chegariam até a casa de Deus em Jerusalém para adorar. Este era o vale de Baca. Eu estava lendo este salmo hoje, irmãos, e o Senhor colocou no meu coração algo para nós nesta noite. Irmãos, vales passam, vales são passageiros. Paulo, o apóstolo, ele assegura aos crentes pelo Espírito de Deus, dizendo que nada poderá nos separar do amor de Deus. Nem os vales que nós atravessamos na nossa vida podem ou poderão nos separar do amor de Deus. Esta é a palavra lá, escrita em Romanos capítulo 8, 38 e 39. Paulo diz que nada poderá nos separar do amor de Deus, nada poderá nos separar do amor de Deus. Nem a distância da casa de Deus pode separar um crente fiel ao Senhor do amor de Deus. Não pode. A Bíblia nos fala também sobre o vale de ossos secos. Lá de Ezequiel, capítulo 37, o vale de ossos secos é o vale da desesperança. Eu me lembro que ao ler esse texto, um dos versos que me chama a atenção é quando o povo diz que a nossa esperança se secou, né? A nossa esperança se foi, e ali naquele vale onde o Senhor coloca o profeta Ezequiel, Deus diz para ele profetizar sobre aqueles ossos que não estavam secos, mas o texto diz, no grau superlativo da palavra, que os ossos estavam sequíssimos, ou seja, é o vale da desesperança. É o vale da desesperança transformado em esperança. Ou seja, é o vale da restauração. Há restauração no vale, pastor? Sim, há. Deus faz rebuliço no vale, pastor? Sim, faz. Deus junta cada osso ao seu osso no vale, pastor? Junta. Junta o que estava separado e seco. Ele junta sim. No vale. No vale. A Bíblia também nos fala, irmão, a respeito do vale da decisão. Joel capítulo 3, versos 14, 15 e 16. Mas eu destaco aqui o verso que diz: multidões, multidões, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O vale da decisão
é o vale onde Deus chama para o confronto. O vale da decisão é o vale do acerto de contas. O vale da decisão é o vale onde caem por terra todo argumento humano, irmãos. Vale da decisão é o vale onde todo orgulho humano cai por terra. Onde cai por terra todo intelecto humano, onde todo julgamento humano cai por terra. O vale da decisão é o vale onde toda zombaria e chacota humana cai por terra. É o vale da decisão. É o vale onde Deus chama o ser humano para conversar sério. É o vale da decisão. Ali, no vale da decisão, Deus não deixa dúvida alguma de que Ele é Deus. Isso acontece hoje, acontecerá amanhã e acontecerá de forma muito grave num futuro que a igreja crê, que nós cremos, não está muito distante. O vale da decisão. E há outros vales, irmãos, mas eu caminho aqui para encerrar esta prédica com o Salmo 23 e o verso 4. O salmista diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte, irmãos, é o vale mais nefasto que existe. O vale da sombra da morte é o vale mais temido pelo ser humano. O vale da sombra da morte é o vale mais carrancudo que existe. O vale mais misterioso é o vale da sombra da morte. Eu acredito, irmãos, irmãs, que nós estamos passando por este vale neste tempo, irmão Silas, pelo vale da sombra da morte. A Bíblia diz que a morte é o pior inimigo do ser humano. Foi por isso que Deus um dia alertou Adão. Vocês se lembram do texto sagrado? Eu estava pensando nesse texto hoje, pastor Silas. Estava pensando, um dia o Senhor chegou para Adão e disse: Adão, há uma árvore no meio do jardim, eu a coloquei lá, eu não quero que você coma dessa árvore, porque no dia, se você comer desta árvore, no dia que você comer, você vai morrer. Não foi assim que o Senhor falou? No dia que você comer desta árvore, você vai morrer, você experimentará a morte. É por isso, irmãos, que o salário do pecado é a morte. O pecado paga com a morte. É o salário. O salário do pecado é a morte. Deus alertou o homem das consequências. Sabem por quê? Porque quando Deus nos alerta de algo ou para algo, é que Ele já sabe as consequências. Quando o Senhor fala, não faça, Ele já sabe das consequências. Quando o Senhor diz, pode fazer, Ele também sabe que será bom. Então o Senhor disse para Adão, não coma, porque se você comer, você vai experimentar a morte. E é o que o ser humano tem experimentado e experimentará até o final dos tempos. Também é por isso que Deus disse para o povo de Israel um dia, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, a morte e a vida. Mas o Senhor diz assim, escolham, pois, a vida para que vivam. Escolher a vida. A Bíblia diz, irmãos, que a morte é o último inimigo a ser aniquilado por Deus, a morte. Eu estava pensando nisso essa semana, por que a morte? Por que não foi primeiro, né, irmão Silas? Para já acabar com isso. É porque, irmãos, o ser humano, ao invés de escolher Deus, escolheu a morte. Então Deus vai deixar a morte até o final, para aniquilá-la, para matá-la, no final dos tempos, na frente da igreja, a morte morrerá. Mas a Bíblia diz que é o último inimigo a ser aniquilado. O último inimigo a ser aniquilado será a morte. Mas tem uma boa palavra de Deus
para a minha vida e para vocês nessa noite. O nosso Jesus triunfou e triunfa sobre a morte. Glória ao nome do Senhor. O nosso Jesus triunfou sobre a morte na ressurreição dele. Ele disse: aquele que crê em mim, eu o ressuscitarei no último dia. Glória a Deus. Portanto, todos os santos que dormiram e que dormirão no Senhor voltarão a viver, e nós nos encontraremos. Esta é a vitória da igreja. Esta é a vitória da igreja. Jesus triunfou sobre a morte. Glória ao nome do Senhor. E Jesus ainda disse a João lá em Patmos, lá na ilha de Patmos: eu tenho as chaves. Ou seja, eu tenho a autoridade e o poder sobre a morte e sobre o inferno. Glória seja dada ao nome do Senhor. Irmãos, muitas vezes os pastores, falando do Salmo 23, verso 4, muitas vezes os pastores de rebanhos, eles atravessavam lugares difíceis, lugares complicados, lugares muitas vezes mortais. Eles atravessavam com as suas ovelhas, lugares onde havia iminência de ataque mortal ao rebanho. E Davi, que escreveu este salmo, ele conhecia na prática, porque Davi, ele não somente era o pastor espiritual de Israel, mas ele havia sido pastor também de rebanho, não de um rebanho que era seu, mas era de seu pai, Jessé. E ele havia muitas vezes defendido o rebanho. Ele conta a sua história, ele fala do seu currículo para o rei Saul, quando ele conta que ele foi após um urso, após um leão, para tomar a ovelha que o leão e que o urso haviam arrebatado. Então, Davi conhecia, sabia na prática sobre este assunto que ele trata aqui no Salmo 23. Mas, ao passar pelo vale da sombra da morte, o que é que Davi nos ensina neste salmo, irmãos? E eu repito para vocês, penso que nós estamos, neste tempo, passando pelo vale da sombra da morte. Mas ao passar pelo vale da sombra da morte, olhando para esse salmo, o que é que nós precisamos saber? O que é que nós precisamos entender? Primeiro, nós devemos ter certeza de que o Senhor é. Está aí no versículo 1 do Salmo 23. Davi, ele fala da sua certeza, ele diz: o Senhor é. Eu me lembrei de uma ministração do evangelista irmão Eliel, quando ministrou no Salmo 46. Deus é, Deus está. Eu me lembrei, irmão Eliel, dessa ministração, quando eu estava lendo esse Salmo 23. Aqui Davi também fala da sua fé, da sua certeza, da sua convicção. Ele diz: o Senhor é o meu pastor. Passando pelo vale da sombra da morte, nós precisamos, irmãos, ter a certeza de que Deus é o nosso pastor. O texto não diz ele era, o texto não diz ele foi, o texto diz ele é. Ele é ontem, ele é hoje e ele é amanhã. Ele não será, ele não foi, ele é. Ele nunca disse que ele foi e que ele será. Ele sempre diz que ele é. Moisés perguntou para Deus: quem és tu, Senhor? O que direi ao povo? O Senhor diz: diga para o povo que eu sou. Não que eu fui, nem que eu serei. O Senhor disse: eu sou. Deus é ontem, Deus é hoje e Deus é amanhã. Glória ao nome do Senhor. Davi tem essa convicção. Ele sabe que o Senhor é o seu pastor. Ainda que nós passemos pelo vale da sombra da morte, nós temos que ter esta convicção, irmãos. Guardar conosco esta convicção de que Deus é o nosso pastor.
Deus habita na eternidade. Na eternidade não existe pretérito. Na eternidade não existe futuro. Na eternidade há sempre o hoje e o agora. É por isso que Deus é. Então, passando pelo vale da sombra da morte, nós precisamos ter e guardar a certeza de que o Senhor é o nosso pastor. Irmãos, todos nós queremos, como diz o Salmo 23, pastos verdes, águas tranquilas, refrigério para nossa alma, orientação para a nossa vida, como diz o verso 3, guia-me pelas veredas da justiça. Isso é orientação, né? Orientação para a nossa vida, orientação para a nossa alma, né? E tudo isso o Senhor tem como pastor para as suas ovelhas. Ele tem, porque Ele é o sumo pastor. Pedro diz que Ele é o sumo pastor. Mas o que fazer quando nós, como ovelhas, temos que atravessar o vale da sombra da morte? Segundo, crer, ter certeza, ter convicção que ao entrar no vale da sombra da morte, nós não podemos parar. O salmista, ele diz aí no verso 4, ainda que eu andasse. Quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, nós não podemos parar, nós não podemos desanimar, nós não podemos desacreditar, perder o ânimo. Então o Espírito do Senhor me impulsiona a dizer para os irmãos, para nós nesta noite, que nós continuemos andando. Ainda, o salmista, ele é categórico, ele diz, ainda que eu andasse. Ele não entra no vale e para no vale, ele diz, ainda que eu andasse. Ele está em movimento. No vale da sombra da morte, nós precisamos continuar andando por fé. No vale da sombra da morte, nós precisamos continuar andando por esperança, com esperança. No vale da sombra da morte, nós precisamos continuar andando na oração. No vale da sombra da morte, nós precisamos continuar andando na palavra de Deus, andando na comunhão. Nós precisamos continuar andando. Pastor, o que é que eu faço? O pastor está falando de um contexto de vale de sombra da morte. O que é que eu devo fazer? Primeiro, saber que Deus é na sua vida, continua sendo o nosso pastor. E segundo, nós não podemos parar. Nós temos que continuar andando, irmãos. Andando de fé em fé, de glória em glória, de força em força. Continuar andando na esperança, na oração, na palavra de Deus. Nós precisamos continuar andando. No vale da sombra da morte, ou andando pelo vale da sombra da morte, creia que você jamais estará sozinho. Jamais estará sozinho. Davi diz assim, o Senhor está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele diz, não temeria mal algum, não ficaria assustado, assombrado. Por quê? Ele diz, porque tu estás comigo. Ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, nós não podemos deixar de acreditar, deixar de crer, irmãos, que o Senhor está conosco. E aqui há uma figura muito linda que eu quero explicar para os irmãos. Aqui, irmão, o pastor que Davi vê não está à frente do rebanho guiando. Não. Aqui, quando Davi diz, o Senhor está comigo, no vale da sombra da morte, a expressão aqui, tu estás comigo, significa que o pastor, ele sai da frente do rebanho e ele vai ao lado do rebanho, escoltando o rebanho. É isso que é lindo. Não é a figura do pastor que está à frente do rebanho, mas a figura do pastor que sai da frente e vai ao lado do rebanho, conduzindo. E eu me lembrei de um texto, quando Israel saiu do Egito, a Bíblia diz que Deus estava à frente dele,
deles e colocou um anjo à frente de Israel que os guiava. Mas quando os egípcios vieram atacar, a Bíblia diz, o anjo de Deus que estava na frente colocou-se atrás. E ia entre o campo dos filhos de Israel e o campo dos egípcios. A nuvem que estava na frente pôs-se atrás também e ia ali entre o campo de Israel e o campo dos egípcios. A Bíblia diz, para os israelitas esclarecia o dia, mas para os egípcios tornava-se noite. É Deus andando ao lado do seu povo. É por isso que no Salmo 139, esse eu nem anotei, mas me vem ao coração, o salmista diz assim, porque tu me cercas por detrás e por diante, glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, vamos nos sentir cercados pela presença de Deus. Os irmãos estão aí em casa, nós estamos aqui, crendo que Deus é aquele que nos cerca por detrás e por diante, é aquele que anda com as ovelhas, anda do lado das ovelhas. É por isso que Davi diz assim, tu estás comigo, por isso eu não temo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. É o Senhor indo ao lado do seu povo, escoltando o rebanho. E o que é que esse pastor traz? A Bíblia diz que esse pastor traz uma vara e um cajado. Uma vara e um cajado. Esta vara que o pastor trazia, irmãos, e eu me encaminho para o final, esta vara que o pastor trazia, não era para bater no rebanho. Vara nunca foi para bater no rebanho, mas esta vara, irmão, era um objeto de proteção, porque quando vinham lobos atacar o rebanho, o pastor ele lançava a mão desta vara aqui, e o segundo objeto é o cajado, lançava a mão da vara e do cajado e atirava nos lobos, e os lobos fugiam, e o rebanho estava seguro. É por isso que Davi diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, primeiro, porque tu estás comigo, segundo, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Vara e cajado consolando. E o consolo aqui é proteção. O consolo aqui é segurança. O consolo aqui é disciplina para as ovelhas. Segurança. Quem tem o Senhor como seu pastor, irmão, tem ainda neste salmo mesa preparada. Unção protetora, unges a minha cabeça com óleo. E ainda tem bondade e misericórdia do Senhor. Então, é a certeza de habitar na presença do Senhor, que nos traz a segurança de que Ele é o nosso pastor. E, por fim, a segurança do salmista, no verso 6, diz, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor, a bondade e a misericórdia, me seguirão todos os dias da minha vida. E por fim, ele diz, e habitarei na casa do Senhor por todos os dias. Ou seja, irmãos, é a certeza de habitarmos na presença do Senhor por toda a eternidade. Eu encerro aqui dizendo para os irmãos o seguinte, é melhor, irmãos, melhor do que conhecer o Salmo do Bom Pastor, melhor do que conhecer o Salmo do Bom Pastor, é conhecer o Bom Pastor do Salmo. E é isto que Davi conhecia. Ele conhecia, com certeza, quem era o seu pastor. Por isso ele diz, ainda que eu ande junto, ou ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temo mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a igreja, ainda que nós estivermos atravessando, irmãos, vale da sombra da morte, nós precisamos guardar no nosso coração a figura do pastor destes salmos. Deus abençoe a todos os irmãos, que vocês tenham uma semana de paz, uma semana com a graça de Deus. Vamos confortando, consolando, orando por nossos irmãos, pelas famílias,
Guardem esta palavra, irmão, nos vossos corações. Guardem a palavra. Guardem a palavra. Ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. O Senhor está com a igreja. Deus abençoe os irmãos. Chegou um pedido aqui, oração pela irmã Nadir, que está fazendo aniversário hoje. Que maravilha. Ela está online? Tá, né? Tá. Deus abençoe, irmã Nadir. Deus abençoe sua vida. Que Deus lhe dê muita saúde, muita graça, muita alegria. Que Deus lhe conserve todos os dias na presença dEle, sendo este exemplo de vida que a irmã é para a igreja de Deus. Deus abençoe, Deus recompense com bênçãos abundantes. Deus abençoe. Isso, a gente está localizando aqui onde é que está a irmã Nadir na tela. Isso aqui, ó, maravilha. Deus abençoe, Deus abençoe. Vimos aí a irmã Nadir. Muito obrigado, pastor Silas, pela presença, irmã Kelly, Deus abençoe. Missionário irmã Andréia, graças a Deus pela sua vida. Deus abençoe, filho. Wilson, meu filho, Deus abençoe. Felipe, Deus abençoe, filho. Deus abençoe a igreja. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus pelo privilégio de estarmos aqui na casa do Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Senhor. Não for a tua presença, não for a tua santa presença, nós não estaríamos aqui. Mas obrigado, Senhor, pelo privilégio, obrigado pela santa oportunidade que o Senhor nos dá, de podermos cultuar ao Senhor nesta noite, e neste último momento, Senhor, podermos ouvir a tua santa palavra. Que nós possamos ter, meu Senhor, a mesma crença, a mesma convicção que Davi tinha ao escrever, ao cantar este salmo, quando ele disse que o Senhor é o pastor, o sumo pastor das ovelhas. Senhor, que a tua palavra, ela fique gravada nos nossos corações, nos trazendo como nos trouxe conforto, consolo, lenitivo, bálsamo para as nossas almas. Guarda cada lar, guarda cada família, dá-nos uma semana de paz, Senhor. Dá a cada lar uma semana de paz. Guarda, proteja, Senhor, cada família, cada lar, as nossas vidas, os nossos familiares. Age, Senhor, na nossa nação, pois, Senhor, nós cremos de forma absoluta que o Senhor tem todo o poder para mudar este quadro, para reverter toda e qualquer situação. Senhor, tu tens poder, pois tu tens o cetro da equidade nas tuas mãos. Senhor, tudo está diante de ti, tu tens o pleno controle, o absoluto controle de todas as coisas. Então, crendo, meu Senhor, nós oramos em nome de Jesus e te damos graças. Amém, amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja e permaneça conosco hoje e sempre, digamos juntos, amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos os nossos irmãos, Deus abençoe a todas as nossas irmãs. Fiquem em paz, caminhemos, irmãos, não paremos, ainda que nós estejamos passando pelo vale da sombra da morte. Deus abençoe a todos.